Bom, gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Meu nome é Diego de Exumor, feiticeiro de Quimbanda e sacerdote de Umbanda. E hoje eu vou falar sobre um tema aí um pouco polêmico. E eu vou deixar essa porra um pouco mais polêmica, que é quando a gente fala sobre Exu de Umbanda e de Quimbanda, né? Se tem diferença, se não tem diferença, qual é a minha opinião sobre isso. Vamos lá. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilha o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas e a minha opinião sobre isso, né? E experiência também, né? Por trabalhar tanto com o Exu de Quimbanda quanto com o Exu de Umbanda, apesar de que hoje em dia eu trabalho mais com o Exu de Quimbanda, né? Com os meus Exus de Quimbanda, mas eu também tenho os meus Exus de Umbanda, né? Pelo menos nessa nova fase ao qual eu tenho uma nova diretriz, né? Novos fundamentos de Umbanda. Sim, nós temos vários Exus de Umbanda. Então, sim, na casa antiga, na filosofia antiga a qual eu fazia parte, nós não tínhamos o Exu de Umbanda, né? Agora, nessa nova fase com o Pai Tiago, nós temos o Exu de Umbanda. E nós não temos somente um Exu de Umbanda, nós temos vários Exus de Umbanda, né? E Diego, por que vários Exus? Porque vamos lá, dentro da estrutura da Umbanda a qual eu sigo, nós temos alguns Exus. Nós temos o Exu tutelar, nós temos o Exu de ronda, nós temos o Exu, né, de demanda, nós temos diversas entidades, né? E aí, para cada situação, nós temos uma entidade. E não é só Exu. Nós também temos Caboclo, nós também temos Preto Velho. Nós temos entidades que fazem funções específicas, né? Funções específicas. Dentro da Quimbanda, a mesma coisa, né? Tem, muitas das vezes, isso é comum. Aí algumas pessoas vão falar, Diego, é comum você ter mais de um Exu? É a coisa mais comum que se tem. No meu caso, na Umbanda, por exemplo, eu tenho o meu Exu tutelar, minha pombogira tutelar, que é quem toma conta da minha tronqueira, e tem os outros Exus que fazem funções específicas, né? O casal que faz funções específicas, né? E aí essas funções específicas, óbvio que a gente, com o passar do tempo, com o passar do desenvolvimento, a gente vai desenvolver nessa situação, né? Mesma coisa é o caso da Quimbanda, né? Na Quimbanda, normalmente, quando você se inicia, isso normalmente nas tradições que eu conheço, né? E nas pessoas que eu já tive convivência, né? A maioria das tradições você inicia-se sim com o casal tutelar, seu Exu de frente e a sua pombogira de frente, né? E com o passar do tempo você vai assentando outras entidades, né? Entidades às quais você vai dar a elas funções específicas, né? Então dentro tanto da Quimbanda quanto da Umbanda não existe um número X de Exus que você pode ter na sua coroa ou o número Exu de X que você tem que ter na tua casa, né? Conheço gente que tem mais de um Exu dentro de casa. O grande problema é que se criou uma fantasia, né? Principalmente de alguns candomblecistas, em que fala que diz que o cara só precisa ter um Exu. Ok, né? Só que o candomblé não é especialista em Exu, não sabe trabalhar com Exu e Pombogira, né? Até porque o candomblé não trabalha com essa situação. Recentemente os caras têm feito isso, né? Que é levado Exu e Pombogira para dentro do candomblé, né? Porém, Exu e Pombogira, normalmente você vai ver eles na Umbanda, né? Costumeiramente você vai ver ele na Umbanda e você vai ver ele na Quimbanda, né? E aí alguns vão falar, mas Exu não tem religião. A questão não é ter ou não ter religião. A questão é que, vamos lá, Umbanda trabalha com ancestralidade brasileira. A Umbanda trabalha com ancestralidade brasileira. Exu e Pombogira fazem parte da ancestralidade brasileira, né? Não que o candomblé não trabalhe. Só que a especialidade do candomblé é o quê? Orixá, Inquice e Vodum. É essa a especialidade do candomblé, né? Então no candomblé
Originalmente, se você for pegar as casas antigas, as casas matrizes antigas, não se incorporava. Até tinha uma frase muito antiga que se fala que cabeça que roda orixá não roda egum. E sim, Exu e Pombogira são eguns. Exu e Pombogira são poderosos mortos. Automaticamente são eguns. E não só o Exu e a Pombogira. O Preto Velho, o Caboclo e todas as entidades que trabalham dentro das egrégoras de Umbanda e Quimbanda são eguns, né? Algumas quimbandas ainda trabalham com outros tipos de espíritos, mas a grande maioria das quimbandas e das umbandas trabalham com poderosos mortos. Então, quando a gente fala de ancestralidade brasileira, nós estamos falando de espíritos que estão em solo brasileiro, né? Em solo brasileiro. A diferença de Exu e Pombogira para Umbanda e para Quimbanda tem alguma diferença? A egrégora a qual ele vai trabalhar. Por quê? Como eu disse, antigamente não se tinha Umbanda. Antigamente você tinha as casas de fortuna, aonde, né, você trabalhava diversos cultos ali dentro, né? E as casas de fortuna, né, tinham o seu culto lá, aos compadres e às comadres, né? Também nos calunduns, também você tinha essa prática. Com o advento da Umbanda, muitos desses cultos acabaram colocando o jargão Umbanda, e aí começa-se o processo em que esses cultos começam a receber fundamentos e a trabalhar na liturgia e nas leis espirituais da Umbanda. Então, tem casas de Umbanda em que o Exu vai poder fazer funções as quais muitas das vezes não se faz habitualmente no terreiro de Umbanda, como por exemplo, Exus que fazem trabalho de amarração, Exus que fazem trabalhos de demanda, entidades que fazem esse tipo de situação. Normalmente, né, o Exu dentro da Umbanda ele é engessado. Por que ele é engessado? Aí vai depender de sacerdote para sacerdote. Tem sacerdote que não aceita o Exu trabalhar fazendo o que ele sabe fazer de melhor, que é o que? Feitiço, trabalhos, magias. Então vai ter Exus que vão seguir as regras daquela casa e as regras daquele culto, né? Dentro da Quimbanda, o Exu ele é mais livre. Por que ele é mais livre? Porque o culto é dele. Então dentro da Quimbanda, quando você se inicia, o Exu e a Pombogira, eles são os donos do teu culto. Então se eles são os donos do teu culto e a Quimbanda traz esse viés de amoralidade, então Exu e Pombogira eles vão ser o dono do culto. Então, com relação a trabalhos de amarração, com relação a trabalhos, né, diversos, que dentro da Quimbanda é mais possível do que na Umbanda, isso vai depender de casa para casa, mas aí é que tá. Com o Exu livre, ele é quem decide qual é o tipo de trabalho que ele vai fazer. Se ele vai fazer uma amarração amorosa, se ele não vai fazer amarração amorosa, se ele vai fazer um trabalho de destruição ou não, se ele vai fazer um trabalho de cura ou não. Isso vai depender de Exu para Exu. Isso vai depender de entidade para entidade. Então, dentro da Quimbanda, sim, o Exu ele tem autonomia dentro do próprio culto dele. Já dentro da Umbanda, a autonomia não existe. Por que não existe? Porque a autonomia do Exu dentro da Umbanda, até porque, vamos lá, uma pergunta bem simples. Você já viu alguma casa de Umbanda com o nome do Exu como sendo patrono da casa de Umbanda? Não, Diego, nunca vi. Ou eu já vi. Então, muito particular. Tem umbandas e tem sacerdotes de Umbanda que aceitam o Exu ser o guia-chefe da casa. Mas tradicionalmente, não existe casa de Umbanda com o nome do Exu. Você vai ver o que? O nome do orixá, o nome do caboclo e o nome do preto velho. Então, você vai ver, né, Corinthians, né? E aí é que tá.
você vai ver muitas casas de umbanda e muitas casas nesse sentido trabalhar com o que nós chamamos de preto velho ou caboclo, normalmente o caboclo, como guia-chefe. Então, se ele vai ser o guia-chefe, então provavelmente você vai ver que quem vai comandar a casa? O caboclo ou o preto velho. Só que aí é que está um detalhe, né? Tem casas que ainda se utilizam desse jargão. Ah, o Exu, ele é escravo do preto velho, ou ele é escravo do caboclo. Dentro da minha casa e dentro da minha família, né, de Umbanda, não existe essa palavra escravo. Não existe essa palavra escravo. Que a nossa casa, por exemplo, na minha Umbanda, né, na minha vertente de Umbanda, quem comanda a casa é o caboclo Tupinambá. Ele é quem comanda a minha casa, né? Então, inclusive, até mudei, né, a estrutura da minha casa, porque antigamente não era o caboclo, agora ele é o meu caboclo Tupinambá é quem comanda a minha casa. Ele é o comandante da minha casa, dentro pelo menos dessa tradição de Umbanda, ele é quem comanda. Só que a minha casa, diferente de muitas casas, em que a Umbanda é a frenteira, na minha casa não. Na minha casa, a frenteira, né, ou seja, o culto de entrada dentro da minha casa é o culto de Quimbanda. Então a minha casa é uma casa de Quimbanda. Porém, eu tenho trabalhos, tenho circunstâncias em que eu vou recorrer à Umbanda. Principalmente no que tange trabalhos mais voltados para a cura, mais voltados para a questão caritativa, né? Mas eu também recorro à minha Umbanda quando muitas das vezes eu preciso fazer um outro tipo de trabalho. Então, dentro da minha família de Umbanda, nós não seguimos aquela Umbanda gratilux como a grande maioria das pessoas vive, né? Que é aquela Umbanda em que o caboclo, o preto velho, as entidades não podem fazer outros tipos de trabalho. Então, na minha casa nós fazemos. Mas aí vai depender de quem? Vai depender da minha entidade, que vai receber esse trabalho. Então, na minha casa, na minha Umbanda, as minhas entidades têm mais autonomia. As minhas entidades têm mais autonomia, né? Para fazer trabalhos que até então, em certas casas de Umbanda, você não pode fazer, porque a Umbanda não deixa fazer. Mas aí é que tá na cabeça do sacerdote. Porque vai ter muito sacerdote que vai falar: a Umbanda não é trabalho caritativo, a Umbanda não é. Então, mas aí vai depender de sacerdote para sacerdote. Tem sacerdote que é bitolado e quer seguir a Umbanda tradicional, onde as regras da Umbanda é aquela regra em que a entidade vai vir para trabalhar, para fazer caridade. E Diego, mas você falou que você tem a Umbanda sua e a sua Umbanda você trabalha a parte caritativa. Sim, mas aí é que tá. Eu não trabalho só a parte caritativa dentro da Umbanda. Como eu disse, a minha Umbanda é um culto terciário, né? E se a minha Umbanda ela é um culto terciário, às vezes eu preciso requisitar, por exemplo, um trabalho do preto velho, um trabalho do caboclo, um trabalho do marinheiro e outras entidades, né, que dentro da Quimbanda, entre aspas, eles não atuam. E aí vou utilizar essas entidades, vou solicitar serviços dessas entidades para coisas específicas e não somente cunho negativo, né? Porque as pessoas acham que eu vou pegar a minha Umbanda ou as entidades da minha Umbanda e só vou fazer trabalho negativo. E aí as pessoas colocam isso e aí que tá. Vocês acham que um preto velho não faz trabalho de abertura de caminhos? Você acha que um caboclo não faz trabalho de abertura de caminhos? Então tem gente ainda que acha que Umbanda é só caridade, que Umbanda é só esse trabalhinho, né? Que a grande maioria das casas gratilux faz. Não, a minha Umbanda não é uma Umbanda gratilux. Até porque, como eu disse, a minha Umbanda não é primária. A minha casa não é uma casa de Umbanda primária. Mas eu tenho as minhas entidades, tenho a minha tronqueira, tenho os meus fundamentos. E aí é que tá. Quando você pega, por exemplo, uma Umbanda, igual por exemplo a minha Umbanda hoje em dia é a Umbanda de Manaus.
Então, na Umbanda de Manaus, ela tem fundamentos muito diferentes de outras umbandas de outros estados. O que torna a minha Umbanda uma Umbanda diferente. Não muito diferente, mas em alguns aspectos ela tem fundamentos diferenciados. Já na Quimbanda, eu, por exemplo, sou da Quimbanda Nagô e sou da Quimbanda Malay. Cada Quimbanda tem o seu fundamento, e aí é que tá. O Exu dentro da Quimbanda Nagô é um, e o Exu dentro da Malay é outro, né? Então, também tem essa. Quando você se inicia numa tradição de Umbanda, quando você chega ao sacerdócio, né, você vai ter o seu Exu de Umbanda. Se você se inicia numa tradição de Quimbanda Nagô, a sua casa de Quimbanda vai ter um Exu ali. Necessariamente não vai ser o mesmo Exu de Umbanda. Necessariamente não vai ser o mesmo Exu de Umbanda. Vai ser um outro Exu que muitas das vezes vai se manifestar dentro daquela egrégora de Quimbanda Nagô, dentro daquela tradição de Quimbanda Nagô, e aí aquele Exu vai ser assentado. E ele vai ser o chefe do teu culto. Então, necessariamente, os Exus não são os mesmos. Tem gente aí que caiu nesse golpe furado. Ah, o meu Exu não muda. Seu Exu muda sim. Quem foi que disse que não? Que o seu Exu de Umbanda vai ser o mesmo Exu que você vai trabalhar na Quimbanda. Existe até certas situações em que o Exu de Umbanda aceita trabalhar na Quimbanda. Mas aí é que tá. Por que esse Exu vai aceitar trabalhar na Quimbanda? Mas normalmente tem Exus que estão na Umbanda e que não vão para a Quimbanda. E tem Exus que estão na Quimbanda que nem se manifestam na Quimbanda, na Umbanda. Como aqui na minha casa eu trabalho um fundamento mais flexível, principalmente pela minha casa ser Umbanda e Quimbanda, e também trabalhar a questão da alta magia, né? Então aqui na minha casa eu tenho, né, uma autonomia melhor. Não que eu, como que a gente fala, tô mexendo ou tô, como digamos assim, misturando os cultos, não. Porém, os fundamentos da minha Umbanda me dão autonomia para fazer com que os meus caboclos, que os meus pretos velhos e as minhas entidades de Umbanda não fiquem presos somente nesse entendimento de Umbanda Gratilux. Continua sendo Umbanda? Continua sendo Umbanda. Mas não é essa Umbanda Gratilux que todo mundo fica falando. Então, a minha entidade de Umbanda, o meu Exu de Umbanda, os meus Exus de Umbanda, né? Eu tenho mais de um. Os meus Exus de Umbanda... Diego, mas quantos Exus você tem? Eu tenho alguns, né? Eu tenho alguns. Dentro da minha Umbanda, né? A gente subentende que necessariamente você não precisa, você não vai ter somente um Exu de coroa. Às vezes você tem mais de um Exu de coroa, mas aí vamos lá, né? Então, Diego, essa ideia de que na Umbanda você tem mais de um Exu é normal? Sim. Só que aí é que tá, você não vai trabalhar com todo mundo. A gente vai ter que entender e fundamentar cada um. O que cada um, qual é a função de cada Exu dentro da sua coroa? Qual é a função desse Exu, qual é a função dessa pombogira, o porquê ele está se manifestando, quais são os tipos de trabalho, ou seja, dentro da Umbanda você tem mais de um Exu. Mas, óbvio, que você vai ter um casal tutelar primeiro. Sempre você vai ter um casal tutelar. Os outros Exus vão ser Exus específicos para questões específicas. A mesma coisa é a Quimbanda. Na Quimbanda você tem o seu casal tutelar, né? Que é quem você assenta primeiro. E aí, com o passar do tempo, outros Exus vão se achegando e você vai assentando esses Exus, né? Tem sacerdote que eu conheço que tem 28 Exus assentados. Tem quimbandeiro que eu conheço que tem mais de 30 Exus assentados. O que impede o cara de ter mais de um Exu? O que impede o cara de ter mais de uma pombogira? Nada. Muitas das vezes é uma questão mais grana, né? Uma questão mais grana.
Mas dentro da Umbanda e dentro da Quimbanda, necessariamente você não precisa ficar preso a um casal tutelar apenas. Você pode ter o seu casal tutelar e você pode ter outros Exus específicos para certas situações. Exus específicos para grana, Exus específicos para demanda, Exus específicos para cura. Então, você vai ter entidades específicas para atuar em diversas situações. O problema é que se criou-se uma ideia de que o Exu faz tudo. Ele faz tudo. Não, ele não faz tudo. Ele não faz tudo. É a mesma coisa. Caboclo não faz tudo. Preto velho não faz tudo. Tem preto velho que é específico para demanda. Tem preto velho que é específico na feitiçaria. Tem preto velho que é específico na cura. Tem preto velho que é específico. E aí é que tá. O problema é que as pessoas engessaram o Exu de Umbanda. A mesma coisa, engessaram o Exu de Quimbanda. E aí fala, o Exu de Quimbanda, ele não é tão forte quanto o Exu de Quimbanda. Não, não é verdade. Eu digo porque não é verdade. Principalmente com toda a modificação que aconteceu aqui na minha casa, com todas as coisas que eu andei aprendendo, né, novas, eu posso afirmar com categoria. Um Exu de Umbanda não perde em nada para um Exu de Quimbanda. O que pode acontecer é a visão limitada do sacerdote limitar a entidade. Como assim, Diego? Sim, dentro da casa, o Exu precisa fazer uma devolução de demanda ou precisa fazer um corte de demanda, mas aí o sacerdote, não, o Exu não pode porque aqui é Umbanda. Então, quem vai estar limitando a entidade? O sacerdote. Mas, Diego, na Umbanda, as regras da Umbanda, sim. A Umbanda tem suas leis, né? A Umbanda tem suas leis espirituais. Mas aí é que tá. As leis são espirituais, não são dos seres humanos. Não é nossa a lei. É a mesma coisa na Quimbanda. A lei da Quimbanda é uma, a lei da Umbanda é outra. Sim, a lei da Quimbanda é uma e a lei da Umbanda é outra. Mas vamos lá. O filho está sofrendo demandas, está sofrendo feitiços, está sofrendo, né, com ataques espirituais. E aí, porque eu sou de Umbanda, não, eu não posso devolver a demanda do meu filho. Ele tem que continuar tomando paulada, tomando porrada, porque a Umbanda é Umbanda gratilux, a gente não devolve demanda para as pessoas. Então o cara pode, como digamos assim, como é que fala? Pegar o bambu, descer o bambu nas costas do cara e a gente tem que ficar calado. Diego, mas a Umbanda não é caridade? A Umbanda não é... Então, vai depender muito da Umbanda. Vai depender muito da Umbanda. Óbvio que, realmente, na Umbanda não deveria de ser assim, né? Mas aí é que eu tô falando. Vai depender de Umbanda para Umbanda. Essas Umbandas mais novas, essas Umbandas que seguem esse conceito gratilux, agora tem Umbanda mais antiga, essas Umbandas mais velhas, o cara não tem essa. Se o cara tá tomando feitiço, se o cara tá tomando paulada, ele vai mandar de volta. Diego, mas e o cristianismo dentro da Umbanda? Vamos lá, gente. Vamos lá. O que é o cristianismo dentro da Umbanda? Nada mais, nada menos que o quê? Uma forma que a Umbanda encontrou para fazer com que o culto entrasse em sobrevivência. Ou seja, a Umbanda encontrou-se com o cristianismo e dentro do cristianismo ela muito mais aí é que tá. Exemplo na minha casa. Temos o sincretismo? Temos. Seguimos algumas coisas, né? Mas tem o sincretismo. Mas aí é que tá. Existem alguns pontos que a gente canta, né, para santos católicos. Exemplo, Santo Antônio Pequenino, amansador de burro brabo. Amansai meus inimigos que estão brabo igual o diabo. Você acha que esse ponto, qual é o fundamento desse ponto? Então,
O nome já fala. Santo Antônio Pequenino, amansador de burro brabo. E aí tem alguns que vai cantar outras coisas. Não amansar os inimigos, mas vai mandar outra coisa. Então, tem pessoas que acham que a Umbanda é gratilux. E seguem essa filosofia da Umbanda gratilux. Ok, tranquilo, de boa. Mas tanto a Umbanda quanto a Quimbanda são cultos bantu. São cultos bantu, né? Aqui no Brasil, elas por conta muitas das vezes dessa questão de sobrevivência e adaptação, ok, mas aí é que tá. Você acha que o Exu de Umbanda, que o Caboclo de Umbanda, que o Preto Velho de Umbanda, ele vai vir rezando Pai Nosso e Ave Maria, que todo mundo tem que vir dessa forma? Então, Diego, você faz maldade dentro da Umbanda? Não, eu não faço maldade dentro da Umbanda e nem dentro da Quimbanda. Nós fazemos o quê? Justiça. E o que é justiça? Um filho meu está sofrendo demanda, um filho meu está precisando de abertura de caminhos, um filho meu está precisando de algumas coisas, então sim, a gente vai fazer. Lógico que nos fundamentos da Umbanda, mas a gente vai fazer do mesmo jeito. Então, quando alguém me pergunta, Diego, você sente diferença aí entre o Exu de Umbanda e o Exu de Quimbanda? A única diferença é a autonomia que o Exu tem. Por que autonomia? Porque dentro do culto de Umbanda, óbvio, que tem a hierarquia. Então, dentro da Quimbanda, a hierarquia quem é? O próprio Exu. Então, ele é o maioral da casa. Ele é quem vai ter autonomia para fazer o que ele quiser. Se ele quiser fazer um trabalho, se ele não quiser fazer um trabalho, se ele quiser fazer uma demanda, se ele não quiser fazer uma demanda, se ele quiser fazer uma amarração, não quiser fazer uma amarração. Então vai depender muito de entidade para entidade, porque dentro da Quimbanda ele tem uma autonomia. O Exu e a Pombogira dentro da Umbanda, eles não têm tanta autonomia, porque vai depender de Umbanda para Umbanda. E aí, dependendo da Umbanda, o cara não pode fazer. Por que não pode fazer? Porque o sacerdote que está ali não permite que o Exu trabalhe do jeito que tem que trabalhar. E aí é que tá. A regra não é da espiritualidade. A regra é do sacerdote, que começa a podar a espiritualidade, que começa a podar o Exu, que começa a prender o Exu, que começa a impedir que o Exu trabalhe de certas formas para resolver problemas. Que aí é que tá. Por que você tem uma demanda muito grande em que as pessoas estão saindo das umbandas e indo para a quimbanda? Porque na quimbanda você tem mais autonomia. Então o Exu dentro da quimbanda, ele tem autonomia. Ele é o dono do próprio culto. Agora dentro da umbanda não, dentro da umbanda ele é. E aí eu concordo com algumas falas de alguns tatas que falam que que a pessoa tá bitolada com a Umbanda. Tá bitolado com a Umbanda. Eu sei que vai ter muita gente que vai falar no meu vídeo: ah, mas você não sabe de Umbanda. Porra, meu irmão. Eu vivo Umbanda. Não é porque o meu terreiro é de Quimbanda que eu não tenho experiência dentro da Umbanda. Muito pelo contrário, eu tenho bastante experiência dentro da Umbanda. Eu acho que, se eu não me engano, a minha Umbanda foi uma das primeiras, né? A Umbanda eu comecei primeiro. Na verdade não, eu comecei antes da Umbanda. Eu comecei na Ordem Espiritualista Cristã Vale do Amanhecer. Lá, um outro culto que não tem nada a ver com Umbanda e Quimbanda, né? Mas lá eu aprendi muita coisa, né? Quando eu fui para Umbanda, eu já estava um pouco, né? E tudo que eu aprendi nesse tempo todo, né? E aí algumas pessoas vão falar: tá, Diego, mas a Umbanda não é branca? Não é magia branca? Aí vão pegar aquele livro do Leal de Souza, né? Umbanda magia branca, Quimbanda magia negra. Mas aí vamos voltar lá atrás, nas casas de fortuna. Nas casas de fortuna, né? Nas casas de fortuna. As entidades lá só trabalhavam para fazer caridade? Ou o que nós tínhamos é o escambo, onde a pessoa muitas das vezes tinha o seu conhecimento, né? Tinha suas práticas, tinha a sua magia, e aí ele fazia o quê?
Ah, mas antigamente era assim, hoje não é mais. Isso hoje não é mais dentro das umbandas. Das umbandas que seguem ainda a visão do Zélio Fernandino de Moraes. Que é aquela visão daquela umbanda branca, aquela umbanda caritativa, aquela umbanda que ainda segue esses padrões. Agora tem umbandas mais antigas que só se utilizam do jargão umbanda, mas ainda, e aí tem gente que vai falar: Diego, então você é a favor da umbanda antes do Zélio? Sim, eu sou a favor da umbanda antes do Zélio. Porque o Zélio, na verdade, vou falar logo a verdade, vai ter gente que não vai gostar. O Zélio, a única coisa que ele fez foi organizar o culto, que já existia. A macumba carioca já existia, a cabula já existia, as casas de fortuna já existiam. Então essa prática já existia. O que o Zélio fez, primeiro, foi criminalizar o curandeirismo, que até então era praticado lá atrás. Ele criminalizou o curandeirismo, né? E aí obrigou os caras que eram da casa de fortuna a ir para debaixo do jargão da Umbanda. E aí, essas pessoas que tinham essas casas de fortuna tiveram que aderir à ideia da Umbanda. Mas aí é que tá. A ideia da Umbanda. Mas as práticas nem sempre eram só aquelas. Os caras já tinham um culto anterior. E eles já tendo um culto anterior, eles só adaptaram. Por isso que você vê casas de Umbanda muito diferentes uma da outra. Mesma coisa que Kimbanda. Por mais que você tenha uma família de Kimbanda, seja uma família de Kimbanda Nagô, seja uma família de Kimbanda Malay, seja uma família de, né? Exemplo, eu tenho meu sacerdote. Meu sacerdote, na teoria e na prática, os meus fundamentos vêm dele. Só que na casa do meu sacerdote, o Exu dele é um. Na minha casa, o meu Exu é outro. E aí, sim, o Exu vai modificar os fundamentos. Não totalmente, mas ele vai colocar os fundamentos dele. E aí vence aquilo que nós chamamos de tempero a mais. Por que tempero a mais? Porque cada Exu vai trabalhar o fundamento que a gente aprende dos nossos mais velhos e aí vai colocar a parte dele. Sim, dentro da Umbanda e dentro da Quimbanda, você aprende com as suas entidades, não é PDF. Você aprende com as suas entidades. As suas entidades vão começar a te ensinar a fazer as coisas, né? O natural seria isso, né? Mas hoje em dia tem muito PDF na internet e aí o cara fica preguiçoso. Mas o correto é que você se iniciou, você fez sua fundamentação, você fez tudo certinho, bonitinho, tranquilinho. Aí a sua entidade, né? Na Umbanda, o seu guia-chefe, que é o caboclo, o seu preto velho, seu Exu, vai te ensinar coisas. Na Quimbanda a mesma coisa. Quando você se inicia na Quimbanda, que você assenta o seu casal tutelar, seu Exu e sua pombogira, eles vão te ensinar coisas. E aí, mesmo que você aprenda isso com o seu mais velho, que é o seu sacerdote, o seu Exu também vai te ensinar coisas. O seu Exu também vai te ensinar trabalhos, vai te ensinar coisas. E aí, a sua casa vai ter algumas coisas diferentes da casa do seu sacerdote raiz. Mesma coisa que em banda. Então, por isso que você tem umbandas muito diferentes uma da outra. Você tem centenas, milhares de vertentes de umbanda, né? E nem todas vão trabalhar igual. Nem todas vão trabalhar igual. Vai depender muito do que? Do sacerdote e do guia-chefe da casa. Mesma coisa é aqui em banda. E aí por isso que eu tô falando. Tem diferença do Exu de Umbanda pro Exu de Quimbanda? Não, não tem. O que vai diferenciar um do outro é a forma com que o sacerdote trabalha. A forma com que um sacerdote trabalha. Se o sacerdote trabalha na lei de Umbanda, pelo menos nessa Umbanda mais branca, porque você tem Umbanda esotérica, você tem Umbanda cruzada, você tem Umbanda traçada, você tem diversas Umbandas, diversas vertentes de Umbanda. E aí, de acordo com a vertente de Umbanda que aquele cara pratica, vai ter algumas que não vão ter certas limitações.
e vai ter umas que vão ter muitas limitações. E aí o Exu vai ficar amarrado a essas limitações. Ou seja, vai ficar amarrado à fundamentação da Umbanda que esse cara, que esse sacerdote pratica, e aí ele vai ficar amarrado, vai ficar limitado. Então, sim, algumas coisas, sim, limitam a atuação do Exu na Umbanda. Algumas coisas limitam a atuação do Exu na Umbanda. E aí vai depender de sacerdote para sacerdote. Mas a força, a potência desses Exus, não vejo diferença. Não vejo diferença. Então, Diego, você não vê diferença do Exu de Umbanda para o Exu de Quimbanda? Não, não vejo. Eu vejo que na Umbanda o Exu ele é mais limitado. Isso é fato. Na Umbanda o Exu ele é mais limitado. Isso aí, que nem eu tô te dizendo, vai depender de Umbanda para Umbanda. Como nós temos diversas vertentes de Umbanda e diversos conceitos de Umbanda, como eu disse, vai ter Umbanda que vai trabalhar essa linhagem mais Gratilux. Vai ter Umbanda que não vai trabalhar tanto essa linhagem Gratilux. E aí, a limitação do Exu vai depender do sacerdote. Vai depender de sacerdote para sacerdote. Vai ter gente que vai discordar. Não tem problema a gente discordar. Mas a verdade é, eu conheço sacerdotes e sacerdotes. E aí algumas pessoas vão falar, então Diego, você concorda com o sacerdote de Umbanda fazer amarração? Se a Umbanda dele que ele aprendeu permite que ele faça, qual o problema? Nem toda Umbanda é igual. A mesma coisa, nem toda Quimbanda é igual. A diferença, sim, é a filosofia. Na Quimbanda, você tem um culto mais amoral, que você não tem tanta essa questão da moralidade cristã. Na Umbanda você tem. E aí é que tá. Vai ter o sacerdote que vai trabalhar essa moralidade, essa moral cristã. Vai ter sacerdote que vai impor essa moral cristã e aí vai limitar a ação dos espíritos. A mesma coisa é o caso da Quimbanda. Vai ter sacerdote que, por mais que trabalhe essa questão da moralidade, ele vai ter o cunho ético dele. Eu já conheci sacerdotes que não trabalham, por exemplo, na política. Já conheci sacerdotes que são de Quimbanda que não trabalham a questão da amarração amorosa. Ele não trabalha por motivos pessoais dele. Então aí é que tá. Mesmo o cara estando na Quimbanda, um culto amoral, não significa que a pessoa, o sacerdote, não tenha a sua base moral. Então vai ter sacerdote que vai querer e não tá nem aí, vai sentar o dedo e vai fazer trabalhos de amarração, vai fazer trabalho de feitiço, vai fazer trabalho de tudo quanto é tipo. E vai ter sacerdote que vai falar, você pode pagar R$ 1.000, 10.000, 100.000 pro cara, ele vai falar pra você, não, eu não quero fazer. Um conceito pessoal particular do cara. Então as pessoas precisam entender isso. O que limita o Exu, o que limita a Pombogira, não é que o Exu de Quimbanda é mais forte do que o Exu de Umbanda. Não é que o Exu de Umbanda é escravo do preto velho do caboclo. O que limita a atuação dessas entidades é a mentalidade do sacerdote. Então eu não vejo muita diferença do Exu de Umbanda para o Exu de Quimbanda. Mas existe o que eu estou acabando de dizer. Existem situações em que a gente precisa pontuar. Em qual Umbanda esse Exu está inserido? Qual é o fundamento da Umbanda que esse Exu está inserido? Qual é a mentalidade do sacerdote que trabalha com esse Exu? Qual foi que eu vi, parece que foi o Tata Balido, né? Ele falando que ele conhecia um sacerdote que trabalhava com o Exu Rei das Sete Encruzilhadas e trabalhava com Exu Beuzebu. Exu Beuzebu na Umbanda. Mas aí é que tá, né? O cara trabalhava. Ele trabalhava muito bem, como o Balido falou. Então é que nem eu tô falando. Vai ter sacerdotes e vai ter sacerdotes. Mesmo o cara estando na Umbanda, não significa que o cara estando na Umbanda, o cara vai estar, né,
entidades como, por exemplo, Exu Beelzebub trabalhando dentro da Umbanda. E aí quem conhece Exu Beelzebub sabe muito bem do que eu estou falando. É um Exu que não deveria, ou muitas das vezes não está na Umbanda. Não deveria de estar, mas está. Por que será que ele está lá? Então é que nem eu estou falando. Eu fico vendo alguns mestres, eu não discordo do pensamento de algumas pessoas, mas aí é que tá. Vai depender muito da Umbanda, qual esse sacerdote aprendeu, vai depender muito do contexto que esse sacerdote viveu, vai depender muito de diversos conceitos. E aí o Exu vai ficar limitado ou vai perder a força porque ele vai ser podado em muitas atuações dele. Então eu não concordo com essa ideia de que o Exu de Umbanda é mais fraco ou, né, mas eu acredito que o Exu de Umbanda ele só é limitado de acordo com a limitação do sacerdote. Então se o sacerdote é limitado, o Exu também vai ser limitado. Agora, se o sacerdote, mesmo ele sendo de Umbanda, ele tem uma mentalidade, tem uma autonomia de deixar a entidade dele trabalhar como se fosse um Exu de Quimbanda. É por isso que tem muitas pessoas que fazem a famosa virada. Na minha casa, sim. O fundamento da minha casa mudou, mas alguns conceitos não. Então, sim, eu posso muitas das vezes, igual por exemplo a minha Umbanda é uma Umbanda traçada. Como assim uma Umbanda traçada? Sim, a minha Umbanda é uma Umbanda traçada. Então eu posso traçar a minha Umbanda. Igual, por exemplo, eu tenho a Umbanda, tenho a Quimbanda Nagô e a Malay. Significa que o meu Exu de Umbanda vai para Malay? Não. Mas eu posso trabalhar o meu Exu na Quimbanda. Não necessariamente na Quimbanda Malay, mas eu vou trabalhar os fundamentos do meu Exu e ele vai poder atuar na Umbanda. Assim como ele também vai poder atuar na Quimbanda. Lógico que aí ele vai traçar. Nós vamos traçar. Existe um fundamento para você traçar o seu Exu de Umbanda na Quimbanda. Que é o que muitos quimbandeiros fazem quando eles querem pegar o seu Exu que está na Umbanda e levar para a Quimbanda. Você traça o Exu. Ou você cruza o Exu. Aí o Exu ele não fica preso somente na Quimbanda. Ou não fica preso só na Umbanda. Ele fica um Exu traçado. Uma entidade traçada. E aí uma entidade traçada, ela pode atuar tanto na Umbanda quanto na Quimbanda. Existe fundamento para isso. Fundamento antigo. Quem é de Umbanda antiga sabe do que eu estou falando. Agora, os caras que são Nutella hoje em dia não sabem fazer isso. Não é que nem eu falo. Vai depender muito da limitação do sacerdote. E conhecimento é limitado. Se o cara tem conhecimento, ele não está limitado. É igual a gente fala no luciferianismo. Conhecimento é o que liberta. Então, se conhecimento é o que liberta, quanto mais conhecimento você obtém, melhor você trabalha. E aí eu não estou dizendo que a minha Umbanda é melhor do que a dos outros. Só que a minha forma de trabalhar não é bem a da Umbanda Gratilux, que a maioria das pessoas trabalha. Sim, eu faço caridade? Faço caridade. Trabalho a Umbanda? Trabalho a Umbanda. Mas se tiver que trabalhar outro viés dentro da Umbanda, a gente trabalha também. Eu não estou limitado àquela visão fechada da Umbanda. Quem conhece de fundamento sabe do que eu estou falando. Agora quem não conhece de fundamento vai falar, vai dar um nó na cabeça do cara, vai falar assim, mas como que o cara faz uma Umbanda traçada? Quem é de Umbanda traçado sabe do que eu estou falando. O fundamento vai estar onde? Na tronqueira. Quem sabe fazer uma tronqueira de Umbanda traçada? Tronqueira de Umbanda traçada, quem sabe fazer, sabe do que eu tô falando. E aí você pode traçar o Exu, mas aí é que tá, o cara tem que ser iniciado nos dois fundamentos, né? O cara precisa ser iniciado na Umbanda e precisa ser iniciado na Quimbanda. Aí sim você consegue fazer o cruzamento, você consegue traçar o Exu na Quimbanda. Então o sacerdote, por isso que eu falo,
Vai depender da limitação do sacerdote. Se o sacerdote é só de Umbanda, e essas Umbanda Gratilux, ele vai trabalhar desse jeito. Agora, se o sacerdote ele é, por exemplo, iniciado na Umbanda, iniciado na Quimbanda, é sacerdote nos dois, ele vai poder fazer o fundamento que eu estou acabando de dizer, que a tronqueira dele vai ser uma tronqueira de uma Umbanda traçada. E aí o Exu vai poder trabalhar outras questões. Quem conhece o fundamento sabe do que eu estou falando. Agora quem não conhece o fundamento vai falar assim: ah, então, sim, vai depender da limitação do sacerdote. Tem sacerdotes que são limitados. Aí é o sacerdote que é limitado. Ele sendo limitado, ele limita as suas entidades. Agora, se o sacerdote não é limitado, ele não vai limitar as entidades dele. E aí, por isso que eu estou falando. Eu não acredito nisso de que o Exu de Umbanda é melhor do que o Exu de Quimbanda, ou que o Exu de Quimbanda é melhor do que o Exu de Umbanda. Não. São iguais. Nesse sentido, são iguais. Vai depender de qual Umbanda você está falando. Qual é a Umbanda que você está falando? Se é a Umbanda Gratilux do Zélio, se é a Umbanda Gratilux da Umbanda Sagrada do Zélio e do, né, e desses caras, Saraceni. Agora, se é uma Umbanda das antigas, que só tem o nome Umbanda, mas o fundamento é um fundamento de Umbanda antiga, aí você vai entender do que eu estou falando. O problema é que a grande maioria dos sacerdotes de Quimbanda que eu vejo falar sobre a diferença da entidade de Umbanda para a entidade de Quimbanda, ela está presa a conceitos. Ela está presa no conceito Umbanda e está presa no conceito Quimbanda. Ou muitas das vezes ele quer falar e aí dá-se a entender que o Exu de Quimbanda é mais forte do que o Exu de Umbanda. Não, não é. Sinto muito dizer, não é. Sim, o Exu de Umbanda, ele está preso à limitação do médium dele. Ele está preso à limitação do médium dele. E aí também, vou falar logo, na Quimbanda você tem pessoas que são limitadas. E mesmo estando num culto amoral, vai depender muito da limitação do sacerdote. Não é porque o cara é quimbandeiro que ele não tem as limitações dele. Então, mesmo o Exu de Quimbanda, ele vai ter as limitações que o sacerdote está impondo, o sacerdote ou o médium está impondo para ele. Mesmo o Exu tendo autonomia dentro do culto dele. E aí por isso que tem pessoas que querem entender qual que é a malandragem de você acender vela para Deus e vela para o diabo. Pois é, vai depender de qual diabo você está falando e de qual Deus você está falando. Entendeu? É disso que eu estou falando. Porque não significa que a Umbanda é sincretizada com o santo católico, que a Umbanda é sincretizada com certas coisas, que significa que a pessoa está limitada ao sincretismo. O sincretismo está aqui na cabeça da pessoa. O sincretismo está aqui na cabeça da pessoa. Vai depender. Você quer ficar preso no sincretismo? Ou você quer entender que o sincretismo foi uma forma de manter o culto vivo? E que necessariamente... E a verdade é, o cara que acredita que a Umbanda é cristã ou que a Umbanda é católica, ele não sabe o que é Umbanda. Vou falar logo a verdade, ele não sabe o que é Umbanda, porque a Umbanda é o que? O nome Umbanda significa cura. A Umbanda é cura. E se a Umbanda é cura, qual é o tipo de cura que você vai fornecer? Então não significa que porque o cara cultua Oxalá como Jesus Cristo, que significa aí vai depender da limitação do cara.
Eu, por exemplo, respeito o cara que entende que Oxalá é Jesus Cristo. Eu não concordo, mas eu entendo a visão do cara que, né? Mas eu não trabalho dessa forma. Então, Diego, você não trabalha? Sim, eu trabalho o sincretismo, sim, na minha casa. Até porque não tem como eu tirar o sincretismo da Umbanda, vou falar logo. Eu já tentei, mas não consigo tirar o sincretismo da Umbanda. Mas aí é que tá. Eu posso trabalhar um sincretismo e posso trabalhar outros tipos de sincretismo. Quando eu falo de umbanda traçada, eu não falo de uma umbanda bagunçada. Eu falo de uma umbanda que traça com outros cultos, ou seja, flerta com outros cultos. Mas eu, exemplo, eu sou iniciado, sou sacerdote de umbanda e sou feiticeiro de quimbanda. Então, e aí eu concordo quando alguns sacerdotes falam que a quimbanda, para quem é, né, precisa muito ter, você ter muito tempo de macumba para você ir para quimbanda. Eu concordo. Mas hoje em dia eu não tenho mais esse conceito. Eu até tinha, mas eu não tenho mais esse conceito. Eu consigo trabalhar quimbanda e a minha umbanda tranquilamente. Macumba. E aí eu não tô preso ao nome quimbanda, não tô preso ao nome umbanda. Eu tô preso a nada. É o meu conhecimento que vai limitar aquilo que eu carrego. Então vai da limitação do sacerdote. Tem muito Exu de Umbanda que faz muito estrago. Eu já vi Exu de Umbanda fazer estrago. Já vi um Exu de Umbanda fazer estrago. Ah, mas não é um Exu de Umbanda? Sim, é um Exu de Umbanda. E também já vi caboclo fazer estrago. Já vi caboclo fazer estrago, já vi preto velho fazer estrago. E aí? Ah, mas é de Umbanda. É de Umbanda. Já vi muito preto velho fazer muito estrago. Assim como eu já vi muito caboclo fazer muito estrago. Então, é que nem eu falo. A limitação do Exu na Umbanda vai depender do sacerdote. Da mesma forma que a limitação do Exu na Quimbanda vai depender do sacerdote, do feiticeiro. Então é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilha o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Diego, eu queria conhecer a sua casa, como que eu faço? Bom, eu não vou garantir, né? Até porque aconteceu certas coisas aqui, então não vou garantir e também estou limitado a algumas coisas da minha casa. Provavelmente eu não sei se esse mês de agosto a gente vai ter sessão, mas, né, entre em contato com a gente para quem quer saber sobre as sessões, sobre os dias de sessões na nossa casa e para quem quiser marcar consultas oraculares e trabalhos espirituais, seja na Umbanda, seja na Quimbanda, seja na Alta Magia, não importa. Entre em contato com a gente vai estar disponível para estar respondendo você, né, agendando consultas e passando para vocês essas informações, né? E eu só não vou garantir, né, sessão esse mês porque eu estou resolvendo algumas coisas, né? E não sei também como eu tô indo fazer obrigações, né, fora de São Paulo. Eu moro em São Paulo. Meus sacerdotes não são de São Paulo e aí eu sou obrigado a me deslocar para até lá. Então, né, tô indo para casa do meu sacerdote, mestre Jorge. Tô indo para casa, né, do meu sacerdote em Manaus, né, Pai Tiago. Então, se eu tiver em São Paulo, beleza, a gente faz. Se eu não tiver em São Paulo, aí não dá para fazer, não dá para fazer sessão online, né? Não dá para fazer sessão online. Então vai depender muito de circunstância para circunstância, né? Como eu estou em período de obrigação, então se eu não estiver fazendo obrigação, aí sim, em agosto a gente vai ter as nossas sessões de Kimbanda. Se eu tiver fazendo, aí eu vou cancelar e aí, Diego, como que eu fico sabendo se vai ter ou não? Entre em contato com a gente. E Diego, sobre questão de iniciação, entre em contato com a gente também, né? Essas informações eu prefiro passar para as pessoas no privado.
E Diego, com relação à Umbanda, mesmo a sua casa sendo uma casa de quimbanda, como que eu faço na questão da Umbanda? Entre em contato também. Entre em contato também. As informações, algumas vão estar aqui abaixo do vídeo, outras, né, eu gosto de passar para a pessoa a explicação, né, que é melhor, né, é melhor a gente explicar as coisas do jeito certo, até porque, o pessoal acha que a gente vai passar tudo aqui na rede social ou que vai passar tudo aqui no YouTube. Não. Tem certas coisas que, por exemplo, aí é que tá. Fundamento de Umbanda você só aprende dentro de um terreiro. Fundamento de Quimbanda você só aprende também dentro de um terreiro com um tata, com um sacerdote ou com um mestre. Então tem coisas que a gente não pode falar em. As pessoas acham que a gente. Ah, mas aí é limitação. Não, não é limitação. Se fosse assim, então. O problema é que tá-se esse negócio do culto livre, né? Em que a pessoa não é iniciada em porra nenhuma, quer começar a fazer um culto livre e aí quer ficar especulando ou pegando fundamento de Umbanda e de Quimbanda para ele montar a porra de um culto livre. Pra se fuder. Ah, Diego, então não, eu não sou adepto à questão do culto livre. Não sou adepto à questão do culto livre. Porque a maioria das pessoas que eu tô conhecendo que tá nessa porcaria desse culto livre tá se fudendo. Tá se fudendo. Então eu não, né? Eu recomendo vá para um terreiro com um sacerdote sério, uma casa séria, né? Seja um sacerdote de Umbanda, seja um sacerdote de Quimbanda, procure uma casa séria com um sacerdote sério para você desenvolver a sua espiritualidade. Agora, preferível você ir para uma casa de um sacerdote sério e aprender o que você tem que aprender e se formar um bandista de verdade, um quimbandeiro de verdade, do que você ficar inventando moda, caindo nessa ideia desses pregadores do culto livre. Eu vou falar logo, pregadores do culto livre, e que para mim, desculpa, culto livre é mais uma desculpa pro cara querer inventar marmota em cima de fundamentos que ele não tem, ou que ele não sabe, ou que ele não tem outorga. Mais uma forma do cara de se dizer sacerdote sem ter passado por fundamento. Por isso eu, por exemplo, estou indo fazer as coisas na casa dos meus sacerdotes. Assim, todo ano a gente faz. Porque tem gente que acha que porque a gente chegou a sacerdote que a gente para por ali. Não. Todo ano a gente faz os nossos fundamentos, a gente faz tudo, né, que tem que ser feito. E aí todo ano tem obrigação, todo ano tem muitas coisas para fazer. Então não significa que porque você chegou a sacerdote que você tá. Não. Tem muitas outras coisas que você também tem que fazer. O aprendizado é eterno. Né? O aprendizado é eterno. Né? Então é isso. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilha o vídeo. Se quiser mais informações, chama aí nos nossos contatos que vão estar aí abaixo do vídeo. Beleza? Abraço a todos. Sucesso. Fui.